Oi, oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre a Antiguidade Clássica. E para falarmos sobre a Antiguidade Clássica, que é o nosso conteúdo destes próximos dias das nossas aulas de história, tá? Nós vamos falar diretamente sobre Grécia e Roma. Esse texto que eu estou trazendo para vocês é a apostila compartilhada também na plataforma Aprendizagem Conectada, que está também disponível no site da Seduc, onde vocês também podem estar acessando todas as disciplinas da turma de vocês, ok? Nós vamos falar, né, nós já falamos sobre a antiguidade num contexto geral, lá do período da pré-história. Então nós falamos sobre a formação dos seres vivos, nós falamos sobre a dispersão dos povos humanos pelo mundo todo, não só na África, Ásia e Europa, mas também depois a vinda dos seres humanos para a América, a antiguidade dos povos, os povos originários de cada região, as primeiras civilizações, Mesopotâmia, Egito, fenícios, hebreus, persas, China e Índia. E agora nós vamos falar sobre a Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, nós vamos falar sobre Grécia e Roma, tá? A Grécia, né? Dentro do conceito de antiguidade clássica, nós temos no nosso texto aqui, questionando, né, se você sabe o que é antiguidade, né, refere às coisas muito antigas, que é para a história. A antiguidade corresponde a um período de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, e tendo como marco inicial o surgimento da escrita no século V, né, que se estendeu até o século V depois de Cristo, com a queda do Império Romano. Então, é o que nós chamamos também de Idade Antiga, dentro da divisão da história: pré-história, idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, como também eu já falei para vocês em outras aulas, ok? O conceito da Antiguidade Clássica, tá? Nós vamos estudar esse conceito, que se refere ao período do apogeu do mundo antigo, onde as civilizações antigas evoluíram intelectualmente e culturalmente. E mesmo os livros de história retratando somente a Grécia e a Roma, muitas civilizações influenciaram também na formação da antiguidade, que as suas heranças, né, os seus legados, chegaram até os nossos dias. Esse conceito de antiguidade, ele foi utilizado pelos europeus para retratar Grécia e Roma, considerando que a Grécia é o berço da democracia e, devido às leis, conhecimentos filosóficos e culturais, influenciaram gerações no decorrer do tempo. E com esse processo de domínio dos povos europeus sobre outras civilizações, como as civilizações egípcias e mesopotâmicas, descobriram, por meio de hieróglifos, né, que é a escrita dos povos antigos, e também a escrita cuneiforme, que parte da cultura e crença tinha a sua originalidade nestas civilizações. Então, quando a gente fala sobre a antiguidade clássica, a gente começa a falar sobre a questão da Grécia. Principalmente quando a gente fala sobre Grécia, nós temos que analisar que essas influências, elas vêm até os dias atuais para as nossas vidas, tá? As influências da cultura clássica, elas são contextualizadas dentro da questão dos registros encontrados nas poesias de Homero, né, o grego Homero, que é considerado um dos primeiros poetas. É atribuído a ele a autoria dos poemas Ilíada e Odisseia, que trata sobre
as aventuras dos heróis gregos, tá? Nós temos que ter também, analisar também dentro desse olhar da Grécia Antiga, que foi onde surgiram os filósofos, a teoria da filosofia, que deixaram conhecimentos que chegaram até os nossos dias, destacando os primeiros filósofos gregos, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates não deixou nenhum tipo de obra escrita, todas as falas, as teorias de Sócrates, elas foram passadas para o seu discípulo, que foi Platão, na forma da oralidade. Então, depois Platão passou a escrever as ideias de Sócrates. É atribuído a Sócrates frases como só sei que nada sei e conheça-te a ti mesmo, né? Só sei que nada sei é uma frase que mostra que as pessoas, elas são ignorantes e que nem elas não conhecem tudo sobre nenhum assunto, tá? Sócrates foi muito perseguido pelo governo grego e acabou sendo obrigado a se suicidar para deixar de espalhar as suas ideias, que era muito influenciável aos jovens. E os gregos, eles também desenvolveram, né, eles valorizavam construções, né? As cidades gregas eram cidades-estados. O que significa ser cidades-estados? Significa que na Grécia Antiga, cada cidade tinha a sua própria administração, ela tinha suas próprias moedas, as suas próprias leis, e dessa forma, uma cidade era praticamente independente da outra, mesmo sendo todas as cidades gregas. Nós temos que dar destaque a duas cidades gregas importantíssimas, que é Atenas e Esparta. Então, quando a gente fala das cidades gregas, da sociedade grega, os gregos valorizavam as grandes construções, eles tinham as suas próprias leis, seus próprios sistema político. As cidades-estados, elas foram propícias para o desenvolvimento de centros artísticos, culturais e filosóficos e gregos. Foi palcos de muitos filósofos, artistas, construtores, políticos, escritores e outros influenciadores que transcenderam gerações, e os seus conhecimentos chegaram até a nossa atualidade. A localização da cidade de Atenas, que tinha acesso ao mar Mediterrâneo, foi propício para o desenvolvimento do comércio marítimo, né? E também de comércio com outras civilizações da Ásia e da África. E essas relações comerciais e também as guerras, né, fizeram com que os gregos estabelecessem laços sociais e culturais que influenciaram a sociedade ateniense. Isso fez com que a cidade-estado de Atenas desenvolvessem em inúmeros aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos. Aqui nessa parte nós temos um mapa, tá? Onde tem aqui o centro da sociedade, né? E as conquistas adquiridas, né? Onde vem aqui as setas, vai mostrando até onde eles iam, para onde, com quem eles comercializavam e tudo mais, tá? Atenas é o berço da democracia. Foi em Atenas que surgiu a democracia. Vocês sabem o que é a democracia? É o sistema político do qual o Brasil também faz parte. Em Atenas, né, na Grécia Antiga, a democracia ela era direta. Todos iam para a praça e decidiam sobre a questão de leis, sobre quem iria representá-los, todos os cidadãos. Mas nem todos na Grécia Antiga eram considerados cidadãos.
eles só consideravam como cidadãos pessoas que tivessem uma renda, que fossem mais ricos, podemos colocar dessa forma, tá? E escravos, estrangeiros, pessoas pobres não eram considerados como cidadãos. Então, somente 10% da população da Grécia Antiga poderia participar da vida pública e também participar da vida política. Os gregos, eles trouxeram também, eles tiveram bastante relação com outros povos. Eles tiveram relações com os povos fenícios, que foram os inventores do alfabeto, né? Nós vimos isso, né, nas aulas anteriores. Os fenícios influenciaram fortemente o surgimento do alfabeto grego, que é diferente do alfabeto fenício. Também foi por meio do contato com os cretenses, que eram grandes navegadores, que os gregos aperfeiçoaram as suas navegações, e os egípcios, que eram conhecidos pelas suas construções, né, devido à questão das pirâmides, desenvolvimento e conhecimento das técnicas faraônicas, né, das construções de pirâmides e das catatumbas dos faraós. Eles também adquiriram, né, os gregos também adquiriram conhecimentos com as construções. Então, a convivência com outras civilizações foi muito importante para formular uma cultura e também para evoluir a arte, a religião, a mitologia e a política grega, tá? A mitologia, falando sobre a mitologia grega. Os gregos, né, ou melhor, os egípcios, não, os gregos, eles tentavam explicar os acontecimentos também através dos mitos. Então, eles acreditavam na questão religiosa do politeísmo, né? Eles tinham vários deuses. Para os gregos, o principal deus era Zeus, que era considerado o deus dos deuses. Os deuses, eles tinham poderiam ter formas humanas, e isso fez com que surgissem também a figura dos heróis. Quem eram os heróis? Eram pessoas, né? Filho de um deus ou de uma deusa com um humano. Também eram chamados de semideuses. Um exemplo dos heróis que a gente vê bastante em questão de filmes e programas de TV e desenhos é Hércules. Hércules é uma representação da mitologia grega. Ele é filho de Zeus com uma mortal, então ele tem poderes, mas ele tem uma certa imortalidade, né? E também na Grécia Antiga surgiram os Jogos Olímpicos. O que eram os Jogos Olímpicos? Era um evento esportivo, assim como é hoje, né? Porque foi resgatado lá da cultura grega, a questão dos Jogos Olímpicos, para vocês verem que a cultura grega, ela influenciou muito as decisões, ainda influencia muito a questão da atualidade. Então, os Jogos Olímpicos era um evento esportivo que acontecia a cada 4 anos, e ele era feito em homenagem a Zeus. E devido ao fato de acontecerem a cada 4 anos, todas as pessoas que participavam dos Jogos Olímpicos, elas poderiam estar participando de qualquer outro evento, que na época dos Jogos tudo parava e a pessoa ia para disputar os Jogos Olímpicos. Então, quem não respeitasse a participação dos atletas acabava sendo castigado pelos deuses. Era considerada
afronta aos deuses não deixar que os atletas participassem dos jogos, tá? Aqui nós temos uma figurinha, né? Você sabia que o Brasil vivemos uma democracia, sistema político que se originou na Grécia clássica? O que é a democracia? É o fato do povo poder escolher os seus representantes políticos. Nós tivemos no último final de semana, né? No último domingo, no domingo do dia 15, a participação do povo escolhendo seus representantes políticos. Nós temos que lembrar que a democracia é a escolha da maioria para ter um representante político. Então, no Brasil, nós escolhemos os nossos vereadores, nós escolhemos os nossos prefeitos, nossos governadores, senador, deputado estadual, deputado federal, presidente. E também esse tipo de política acontece na escolha de diretor, na escolha de líder de classe, na escolha de representante de bairro, né, presidente de bairros, síndicos de prédios, que não é o caso da nossa cidade, né, que nós não temos condomínios e prédios, mas isso também acontece de forma democrática. Um candidato elege, né, faz a sua proposta de trabalho e é votado para ver quem vai poder estar representando todos os moradores daquela localidade, ok? Falando aqui sobre a democracia, né, que foi o que eu acabei de falar, né? Atenas foi a primeira cidade grega clássica a se tornar uma cidade democrática. Foi lá que surgiu o sistema político democrático e também foi lá que teve o seu ápice, o seu apogeu, e os cargos públicos se tornaram acessíveis à parte da população de Atenas. Essa é a figura de Clístenes, que é considerado o pai da democracia grega e responsável por formular as leis políticas que possibilitou a maior participação popular, tá? Então, ele foi o governante da época que colocou que as pessoas podiam participar da vida popular na Grécia Antiga, tá? Como houve a expansão da cultura grega, né? Essa expansão da cultura grega chegou até aos nossos dias. E essa expansão da cultura grega se espalhou por todo o mundo e pode ser atribuída também aos macedônios, que conquistaram o território grego sob a liderança de Alexandre o Grande. Os macedônios, eles absorveram elementos da cultura grega, expandiram aspectos culturais dos gregos a territórios de seus domínios, e após os macedônios, os romanos também exerceram o domínio sobre o território grego, incorporando a cultura grega e expandindo essa cultura pelo mundo. Essa expansão, essa mistura de culturas dos gregos com outros povos também é chamada de cultura helenística. É uma mistura da cultura grega com a cultura de outros povos, né? No nosso livro, isso está representado quando a gente fala sobre a cultura, né? A questão da cultura helenística, e também nós temos que lembrar que quando a gente fala dos gregos, foram os gregos. Foi um grego que começou a espalhar a questão, explicar melhor os fatos, os acontecimentos, e dessa forma eles não acreditavam tanto na questão mitológica. Ele colocava também que as coisas poderiam ser analisadas pelos fatos ocorridos. E também, quando a gente fala sobre isso trouxe, né, registros históricos. Então,
O registro dos acontecimentos para a história também surgiu na Grécia Antiga, tá? A medicina também surgiu na Grécia Antiga, tanto que até hoje, ao fim das faculdades de medicina, ainda há o juramento de Hipócrates, que é o juramento feito pelos médicos ao fim da faculdade, né, onde eles colocam que eles vão privar pela vida, né, cuidar da vida, independente de qualquer decisão política e coisa e tal, tá? Então nós temos que associar também que a história surgiu, né, a narração de fatos históricos surgiu na Grécia, a medicina surgiu na Grécia, a democracia surgiu na Grécia. E os deuses, a história de deuses e heróis, a mitologia também é da Grécia. E os Jogos Olímpicos também é da nossa Grécia, de uma das nossas civilizações clássicas, ok? A cultura grega, ela também influenciou a cultura romana, mas sobre a cultura romana nós vamos ver daqui a pouquinho, ok? No nosso próximo momento.